Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título Democracia Negociada, Política Partidária no Brasil da Nova República, de Leonardo Weller e Fernando Limonge, publicado pela FGV Editora em 2024. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Sumário. Introdução. 1. De Geisel a Sarney, a lenta, gradual e titubeante abertura democrática. 2. Definição de regras indefinidas, reformas eleitorais e a constituição do consenso. 3. O início do jogo democrático, da eleição de 1989, à vitória de FHC. 4. Governos FHC, a modernização com atraso. 5. Governos Lula, o PT no poder. 6. Governos Dilma, da faxina ao impeachment. Epílogo. Agradecimentos. Referências. Introdução. A nova república nasceu de uma sucessão de crises que marcou o processo de redemocratização, levado a cabo na década de 1980. O Brasil vivia a crise da dívida externa, com retratação econômica e forte aceleração inflacionária. A crise também era política. Enquanto os últimos governos da ditadura tentavam comandar uma abertura controlada, abusando de casuísmos eleitorais e recaídas autoritárias, militares ligados à repressão descambavam para o terrorismo e a oposição democrática ganhava espaço nas urnas e nas ruas. Este livro é o primeiro de uma coleção sobre a história brasileira recente, cujo marco inicial é justamente aquele conturbado processo de distensão. Já o desfecho do livro é a década de 2010, quando um novo ciclo de crise se abateu sobre o país. A Operação Lava Jato desestruturou o establishment político nacional e Dilma Rousseff foi afastada da presidência, o segundo impeachment desde o retorno à democracia, em meio a uma profunda recessão econômica, uma das maiores já registradas no Brasil. Este livro aborda especificamente os eventos de natureza política ocorridos naquelas 4 décadas. As páginas a seguir narram a formação de partidos políticos, a disputa de eleições e a administração de governos, com destaque para as geralmente conturbadas, mas quase sempre negociadas, relações entre os poderes executivo e legislativo, entre presidentes da República e lideranças parlamentares. Com o mesmo recorte temporal, o segundo volume desta coleção trata da economia política da nova República. Nele se analisarão a formação e os impactos de políticas econômicas e sociais, como planos anti-inflacionários, do cruzado ao real, programas de combate à pobreza, a exemplo do Bolsa Família, e a gestão das contas públicas, incluindo as pedaladas fiscais usadas como justificativa para o processo de impeachment de Dilma. Os 2 livros que compõem esta coleção são obras interrelacionadas, reflexo do caráter indissociável entre política e economia, apesar de terem enfoques e estilos distintos entre si. Este livro foi escrito para que leitores nascidos após a redemocratização possam melhor compreender as origens e o desenvolvimento do sistema político em que vivemos. Geralmente, cursos de História do Brasil não cobrem o período recente, ao passo que a crônica política nacional costuma dar pouca ênfase ao passado. Como resultado, um certo desconhecimento sobressai tanto nas salas de aula, onde os autores deste livro trabalham diariamente, quanto no debate público, com o qual constantemente contribuem. É com o objetivo de divulgar o que se passou na nova República que escrevemos esta coleção. Este livro é único em apresentar uma narrativa concisa sobre a história política recente do Brasil,
ampla o suficiente para ser lida pelo grande público, porém detalhada o bastante para ser informativa, com o rigor necessário a livros-textos de cursos de graduação e pós-graduação. Algumas conclusões deste livro possivelmente surpreenderão a maior parte dos leitores. Primeiro, é característica do sistema político brasileiro a resolução de conflitos por meio de arranjos consensuais, negociados por grupos aparentemente opostos, mas que têm em comum o pertencimento à elite política nacional. Apesar de o Brasil ser desigual e violento, consumido por uma longa lista de injustiças sociais, o embate aberto não pautou a arena política responsável por organizar e gerir o Estado na nova República, ao menos até os anos 2010. A própria redemocratização foi desenhada com base no consenso formado entre políticos conservadores que apoiavam a ditadura, filiados à governista Aliança Renovadora Nacional, Arena, e os progressistas e centristas que militavam no único partido legal de oposição ao regime, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Esta tendência pelo arranjo consensual pode ser vista com um traço negativo, uma forma de se evitar soluções definitivas das divisões e desigualdades profundas que marcam a sociedade brasileira. Contudo, a construção negociada de consensos tem um lado inegavelmente positivo. Ela é capaz de evitar que o conflito leve à violência política, à supressão de uma das partes em disputa. Trata-se de uma característica que não deve ser minimizada, principalmente em momentos de crise. A tendência à negociação entre rivais permeou os principais eventos políticos ocorridos a partir da década de 1980. Foi com base no entendimento entre lideranças provenientes da Arena e do MDB que se constituiu o primeiro governo civil da nova República, presidido por José Sarney, redigiu-se a Constituição de 1988 e formou-se a Aliança de Centro-Direita, com base na qual Fernando Henrique Cardoso, FHC, venceu Luiz Inácio Lula da Silva em 2 eleições presidenciais. Quando o Partido dos Trabalhadores, PT, chegou ao poder, nos anos 2000, Lula compôs seu governo com grupos que até então transitavam na direita, no campo oposto ao petista. Os arranjos entre rivais seguiam em operação. Entretanto, ao notar essa continuidade, não se pode perder de vista a ruptura levada a cabo durante os governos FHC e Lula, políticos cujas carreiras haviam sido forjadas na oposição ao regime militar. De formas distintas, ambos os presidentes eram comprometidos com uma agenda de reformas sociais que, em última análise, visava reparar a dívida social deixada pela ditadura. Entre as décadas de 1990 e 2010, o Brasil tornou-se mais próspero e justo, o problema inflacionário foi debelado, a pobreza reduziu-se, universalizou-se a educação básica e o Brasil deixou o vexatório cargo de campeão mundial de concentração de renda. A democracia consolidou-se, com previsibilidade institucional, livre direito de expressão e associação, eleições limpas e livres e uma pacífica e simbólica alternância de poder em 2002. Considerado em conjunto, isto tudo não é pouco. Por mais que não houvesse ocorrido uma ruptura profunda com o regime militar nos anos 1980, os 2 decênios seguintes deixaram a ditadura e suas terríveis heranças para trás. Deve-se ressaltar, porém, que uma importante transformação ocorreu durante a crise da década de 2010, quando o sistema político brasileiro se distanciou daquela disposição em formar alianças e consensos. O impeachment de Dilma e a eleição de Bolsonaro foram novidades por se calcarem no confronto aberto, quase que a qualquer custo. Decorre desta narrativa outra conclusão do livro, a qual já foi ressaltada por historiadores e cientistas políticos. A democracia brasileira viveu seu auge entre os meados das décadas de 1990 e de 2010. O sistema político que substituiu o regime militar foi responsável por aqueles anos de governabilidade, estabilidade institucional e aprimoramento democrático, os quais não encontram paralelo na história do Brasil. Graças a esses avanços no sistema político nacional, sucessivos governos conseguiram entregar uma série de políticas públicas bem-sucedidas, como o Plano Real e o Bolsa Família,
capazes de minorar as profundas mazelas sociais deixadas pela ditadura. Por mais que o recorte temporal desta coleção seja delimitado por 2 ciclos de crises, houve inegáveis conquistas políticas, econômicas e sociais na nova república. No centro deste virtuoso regime democrático, operava um poder executivo forte, bem mais poderoso do que o grande público costuma imaginar, dotado da potente prerrogativa de editar medidas provisórias, as quais são capazes de converter o presidente da República no legislador número 1 do país. Já o Congresso foi menos disfuncional do que se supõe, mesmo com o processo de multiplicação de legendas que o fracionam em diversos partidos políticos. Desde a redemocratização, as principais lideranças partidárias controlam não só os temas que vão ao plenário, como também o próprio resultado da maior parte das votações. O jogo parlamentar era acertado por cima, com Planalto e líderes de bancadas, tratando da peleja do dia a dia a portas fechadas, antes de ela ir a público no plenário. É possível ressaltar aqui um paradoxo, o primeiro de muitos que surgirão ao longo deste livro. A nova república produziu o apogeu da democracia brasileira, ao fortalecer o executivo e empoderar alguns poucos deputados e senadores, consequentemente, enfraquecendo a maioria dos parlamentares, justamente o oposto do que se esperaria de um regime democrático. Ao longo da nova república, a maioria dos parlamentares, e a depender do período, uma boa parte dos governadores, pertenciam a grupos políticos originários da arena. Por um lado, o sucesso eleitoral dos ex-arenistas deve-se a poderosas estruturas de cooptação de votos montadas no interior do país, as quais se fortaleceram durante a ditadura para depois se enfraquecerem e, em alguns casos, sumirem durante os governos Lula. Mas, por outro lado, uma grande parcela do eleitorado sempre foi conservadora, mantendo-se assim após a redemocratização. Do mesmo modo que haviam eleito Jânio Quadros para a presidência e Carlos Lacerda para o governo da Guanabara, os conservadores continuaram votando em políticos de direita que se opunham aos progressistas nos anos 1980 e ao PT nas décadas seguintes. Há eleitores conservadores por todos os lados, inclusive entre os pobres e as populações urbanas mais escolarizadas. Portanto, não procede a tese corrente enquanto os militares estavam no poder, de que a direita seria inviabilizada nas urnas se o Brasil permanecesse pobre e desigual, apesar de mais urbano e escolarizado. A vitória de Collor em 1990 já mostrava quão inapropriada era essa tese. Entre os anos 1990 e 2000, esse eleitorado conservador votou em peso no Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, contra o PT. Considerando a origem progressista dos tucanos, tratava-se, até certo ponto, de um distanciamento da ditadura, embora parcial, haja vista a aliança entre o PSDB e o Partido da Frente Liberal, PFL. Integram a lista de herdeiros da ditadura não apenas legendas de direita como os atuais democratas, DEM, Partido Liberal, PL, Partido Social Liberal, PSL, e progressistas, não confundir com os progressistas da redemocratização, como também uma boa parcela conservadora do próprio MDB, partido que no passado fez oposição aos militares. A junção deste bloco transpartidário, composto por políticos de direita, boa parte dos quais originários da ditadura, iniciou-se na década de 1980 com o objetivo de barrar transformações político-econômicas que os progressistas almejavam implementar por meio da Constituição de 1988. Apoiados pelo presidente Sarney, os parlamentares conservadores formaram um bloco autodenominado Centrão, o qual era grande o suficiente para formar maioria na Assembleia Constituinte. O termo centrão recentemente voltou à baila na crônica política, com uma conotação marcadamente pejorativa, para denominar um grupo similar ao de antes. Portanto, os membros do centrão, para alguns, o arenão, lograram não apenas sobreviver à ditadura e influir na redação da Constituição de 1988, os egressos da arena e seus herdeiros políticos mantiveram sua proeminência, compondo maioria no Congresso e participando ativamente de todos os governos eleitos na nova República.
O objetivo deste livro é explicar como, ao longo de 4 décadas, se mantiveram estas paradoxais características da nova república, de que forma um sistema político se desenvolveu a ponto de garantir à democracia brasileira seus anos de ouro, com base em acordos consensuais que evitaram um rompimento profundo e definitivo com a ditadura, mas que não impediram avanços sociais bastante significativos. Este livro é composto por 6 capítulos que descrevem a evolução do sistema político brasileiro, da abertura, cujo marco inicial são as eleições de 1974, ao impeachment de 2016. Os leitores serão aqui apresentados aos principais eventos, personagens e partidos políticos da nova república. O capítulo 1 narra a lenta, gradual e titubeante abertura democrática, levada a cabo pelos 2 últimos governos do regime militar, presididos pelos generais Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. O objetivo desses mandatários era devolver o poder aos civis sem que houvesse o risco de julgamentos como os que seriam promovidos na Argentina, onde ditadores e agentes da repressão foram condenados por seus crimes e desmandos. Os governos Geisel e Figueiredo fizeram de tudo para que o poder ficasse nas mãos de políticos conservadores, mas a oposição obteve votações surpreendentes, ao mesmo tempo que organizava grandes manifestações de rua. A força da ampla frente democrática que se formou naqueles anos de abertura esvaziava o regime, precipitando seu desmoronamento. Entretanto, no frigir dos ovos, a meta dos 2 últimos ditadores brasileiros foi atingida. Assumiu a presidência um governo civil que não iria à forra. A garantia foi dada pela chapa vitoriosa na eleição presidencial indireta de 1985, composta pelo governador mineiro Tancredo Neves, um democrata moderado, e o senador José Sarney, um legítimo político da ditadura. A fim de viabilizar tal aliança, Sarney teve que trocar o Partido Democrático Social, PDS, antiga Arena, pelo oposicionista Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Tancredo. A chapa Tancredo-Sarney arregimentou o apoio de dissidentes do PDS, que deixaram a legenda para criar o PFL, Partido do Coração de Sarney, ao qual ele teria fatalmente se filiado não tivesse integrado a chapa PMDBista. Tancredo adoeceu e foi internado às pressas na noite anterior à sua posse. Coube a Sarney assumir interinamente a presidência, cargo que ocupou definitivamente após a morte de Tancredo. Ou seja, em função de uma série de surpreendentes reviravoltas e soluções de compromisso entre antigos rivais, um político ligado umbilicalmente ao regime militar se tornou o primeiro presidente da nova república. O capítulo seguinte é sobre a formação das regras que passaram a gerir o regime democrático que então nascia, com destaque para a Constituição de 1988. A tendência pela construção de soluções consensuais, acertadas por lideranças progressistas e conservadoras, opositores e apoiadores do regime militar, foi a tônica no processo constituinte. Mas nem tudo foi resolvido tranquilamente. Em certo momento, o embate entre esses grupos chegou a pôr em risco a aprovação da nova Carta, ameaçando empurrar o Brasil para dentro de um buraco negro legal. A solução para o impasse veio quando os caciques dos 2 lados tomaram as rédeas do processo para, em conjunto e a portas fechadas, redigir o texto que seria submetido e aprovado pelo plenário. O resultado foi uma Constituição genérica o suficiente para propor o estado de bem-estar social defendido pelos progressistas, muito embora sem perturbar a ordem econômica que os conservadores queriam preservar. Do ponto de vista das relações entre executivo e legislativo, ao contrário do que usualmente se tem por certo, a Constituição Cidadã manteve a ampliação dos poderes do Presidente da República, introduzida ao longo do regime militar. Nesse aspecto não ocorreu uma quebra radical com a ditadura, antes o contrário. Por fim, no que se refere à legislação eleitoral, o novo texto constitucional manteve os princípios fundamentais herdados do modelo montado após a Revolução de 1930, preservando o voto obrigatório e a representação proporcional.
A adoção de 2 turnos nas eleições majoritárias mais importantes foi a única inovação significativa. Os detalhes que regulariam as eleições sob a democracia foram deixados para o legislador ordinário, para serem decididos depois da Constituinte. O capítulo 3 descreve o início do jogo democrático para valer, cujo principal marco foi a eleição presidencial de 1989, a primeira em regime direto em 3 décadas. Como pano de fundo, a inflação saía do controle, deteriorando ainda mais as péssimas condições de vida da população deixadas pela ditadura. Incapaz de resolver as terríveis mazelas daqueles anos, Sarney se tornara uma figura politicamente tóxica. Não surpreende que passaram para o segundo turno 2 candidatos que se apresentavam como outsiders, viabilizando-se pela crítica ao presidente: o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, e o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Collor ganhou o segundo turno por uma margem apertada, ajudado por tramóias que fizeram do pleito uma disputa bastante suja. Consistentemente com suas radicais promessas de campanha, o presidente deu posse a ministros sem filiação partidária, encenando uma posição altiva com relação ao Congresso. Para completar o quadro, nos primeiros dias de governo, o novo mandatário baixou um plano econômico draconiano que incluía um inédito confisco de aplicações financeiras. O plano Collor falhou, e cada vez mais frágil, o presidente começou a abrir mão de sua altivez inicial, ampliando a participação de partidos de centro e direita em seu ministério. Mas o apoio político que Collor ainda detinha se esvaiu quando ele se viu engolfado por denúncias de corrupção. Isolado politicamente, em 1992, o primeiro presidente eleito de forma direta da nova República perdeu seu mandato em razão de um processo de impeachment. Seguindo a Constituição, o vice-presidente Itamar Franco assumiu o posto. O impeachment de Collor veio com uma enorme frustração. Acresciam-se ao mal-estar geral os descréditos de sucessivos planos econômicos que fracassavam em controlar a inflação. Diante de tantos desafios, Itamar tentou montar um governo de reconstrução nacional, escolhendo ministros filiados a partidos das mais diversas posições ideológicas. Inicialmente, a colcha de retalhos mostrou-se inoperante na economia, até que o tucano FHC assumiu a fazenda para montar a equipe do Plano Real, o qual, finalmente, daria fim à inflação descontrolada. Foi graças ao sucesso do plano que FHC, um senador até então pouco conhecido pelo grande público, ganhou a corrida presidencial de 1994. As 2 presidências de FHC são o tema do capítulo 4, que tem como subtítulo A Modernização do Atraso. Conceito repetido ao extremo na década de 1990, a modernização constituía-se no grande objetivo dos governos FHC, ao menos ao nível do discurso. Curiosamente, porém, o próprio presidente admitia administrar o atraso político que era o Brasil de então. FHC governava com lideranças do PFL, políticos conservadores que estavam no poder desde a ditadura, a quem cabia uma boa dose de culpa pelas mazelas sociais e econômicas do país. Mas o presidente entendia ser necessário aliar-se ao atraso, para promover a tal modernização. A estratégia de fato, se não inteiramente bem-sucedida, surtiu algum efeito. FHC viu aprovado praticamente tudo que enviou ao Congresso durante seu primeiro mandato. Entram na lista reformas que transformaram a economia, abrindo ao capital internacional, e o Estado, que passou por um significativo processo de privatização. De quebra, os parlamentares aprovaram a emenda da reeleição, permitindo ao presidente concorrer a um segundo mandato em 1998, quando o FHC derrotou Lula pela segunda vez. Crises econômicas, com o desemprego nas alturas e embates na base aliada, desestruturaram a segunda presidência de FHC. As desavenças políticas tinham por pano de fundo a sucessão presidencial de 2002, isso é, a definição do candidato da coligação de centro-direita que enfrentaria Lula. As condições estavam dadas para a derrota do PSDB,
o Brasil vivia uma ressaca do Plano Real, o Planalto não mais contava com uma base parlamentar e a aprovação de FHC encontrava-se no chão. Tirando proveito desse cenário, a cúpula do PT soube dosar seu discurso, atraindo apoio do centro para finalmente, após 3 derrotas consecutivas, eleger Lula presidente. Os 8 anos em que Lula ocupou o Planalto são o tema do capítulo 5. Sua posse foi um evento verdadeiramente histórico. Pela primeira vez, um líder popular de origem humilde tornava-se o mandatário máximo do país. Do ponto de vista estritamente político-partidário, a entrega de faixa de FHC a Lula não era menos inédita. Um partido de esquerda assumia a presidência pelo voto, tudo sem sobressaltos ou temores de golpe. A democracia brasileira mostrava-se madura o bastante para assimilar aquela singular mudança, na qual um grupo originalmente alheio ao establishment político chegou ao poder por meios pacíficos. O capítulo se inicia com a história do PT, desde sua formação em 1980, quando a legenda surgiu como um fato verdadeiramente singular na política nacional. Tal peculiaridade histórica petista ajuda a ressaltar o ineditismo da transição de 2002. Uma vez no poder, o PT teve que rever uma de suas antigas características, uma marcante nebulosidade ideológica, com discursos propositalmente incoerentes e imprecisos que permitiam à legenda acolher várias tendências distintas entre si, bem como atrair o voto de eleitores tanto alinhados com a esquerda quanto mais próximos ao centro. Uma coisa é fazer campanhas e promessas, outra é governar, materializando tais juras em políticas públicas. Coube à cúpula petista próxima a Lula ditar o rumo da nova administração, pautado-a pelo pragmatismo. Em um primeiro momento, o governo intensificou as políticas econômicas ortodoxas aplicadas por FHC. No trato com o Congresso, o PT penou para vertebrar uma coalizão partidária capaz de dar suporte ao governo. Essa dificuldade culminou no escândalo do Mensalão, quando membros da base parlamentar revelaram à imprensa a existência de um esquema de corrupção montado para que deputados apoiassem o Planalto. Do dia para a noite, o PT viu ruir sua imagem de partido ético, diferente dos demais, cultivada desde sua fundação. Para a surpresa de muitos, a despeito das crises políticas vividas em seu primeiro governo, Lula reelegeu-se presidente em 2006, com um vistoso resultado entre os eleitores mais pobres. O sucesso de programas sociais como o Bolsa Família havia reconfigurado o mapa eleitoral brasileiro, com o Nordeste tornando-se reduto petista, enquanto o Sul e São Paulo tendiam para o PSDB. A reeleição de Lula também reconfigurou o quadro político partidário nacional. Sob o comando do futuro presidente Michel Temer, o PMDB aderiu de vez ao governo Lula. Ganhava então corpo a coligação PT-PMDB, que elegera a chapa Dilma Temer em 2010 e 2014. O capítulo 6 fecha o livro ao tratar dos 2 governos Dilma, um mandato inteiro e outro interrompido pelo impeachment de 2016. O capítulo se inicia explicando as causas da ascensão da economista, que até a posse de Lula era uma obscura técnica do governo do Rio Grande do Sul. A inflexão dessa trajetória coincide com o escândalo do Mensalão, quando Dilma assumiu a Casa Civil, prometendo uma gestão menos política e mais técnica. Curiosamente, seu trunfo era nunca ter se submetido a eleições na vida, o que lhe qualificava como uma petista alheia ao esquema denunciado no escândalo do Mensalão e em seus desdobramentos, um terremoto que levou de roldão lideranças históricas do partido. Uma vez no Planalto após vencer seu primeiro pleito, Dilma promoveu uma faxina, demitindo ministros implicados em investigações de corrupção. A estratégia surtiu efeito e permitiu que a presidente buscasse afirmar sua independência, afastando-se de Lula, seu padrinho político. Entretanto, a popularidade do governo desabou repentinamente em meio às manifestações de 2013. O combate à corrupção logo tornou-se o grande tema das ruas, fazendo com que Dilma lançasse mão de sua imagem ética para tentar se reerguer.
A presidente deu força política e institucional ao Ministério Público, sancionando leis que permitiriam o surgimento da Lava Jato, cujos propósitos não deixaram de contar com sua simpatia. Dilma apostou que seria capaz de ganhar apoio e votos ao encampar. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.